Olá, boa noite. Projeto Qual o Tema na área. Mais uma terça-feira. Vamos iniciar aqui a nossa live hoje com a nossa convidada, a professora historiadora Alexa Rosa, que fala sobre o tema Os Crimes do Arquivo Vermelho e a Alma Encantadora das Ruas, a contribuição da mídia carioca na construção do preconceito sociogeográfico dos moradores do centro do Rio de Janeiro no início do século XX. Alex já está aqui, vou fazer o convite, as pessoas estão entrando. Bem-vindo, William. Bem-vindo, Alexia. Opa, acho que foi. Olá, Alexia, boa noite. Boa noite, tá me ouvindo direitinho? Estou lhe ouvindo. Você está me ouvindo? Tá. Tô. Ótimo. Primeiramente, boa noite. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigado. Ah, meu também. Obrigado por ter topado participar do projeto. Eu Compartilhando. que agradeço pelo convite. Um prazer tê-la aqui. Nós que estudamos, né, na mesma universidade. Vi ali quando você chegou na universidade, né? Acabou sendo minha caloura. E sei que essa temática foi bem sucedida aí, né? Quero agradecer também a todos que estão entrando, participando da live. Sejam muito bem-vindos. Alexia, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você, para as pessoas te conhecerem melhor. Tá. Bom, meu nome é Alexia, como algumas pessoas aqui sabem, outras não. Sou recém-formada em História, acabei de defender meu trabalho final de curso. Ainda não dou aula, mas pretendo dar aula. E também eu tô finalizando agora meu projeto de mestrado para enviar para a seleção, se Deus quiser, vou passar. Vai sim. É isso. Alexia, o que te levou a fazer história? Conta pra gente. Então, na verdade, eu não queria fazer história, né? Eu ia fazer filosofia. Aí eu me inscrevi no vestibular, passei para a UERJ, só que no fim das contas eu não tive dinheiro para morar lá no Rio. Uhum. Aí me inscrevi na UCP. A primeira opção foi história, a segunda foi psicologia, nada a ver também. E aí eu acabei passando para história pelo ProUni. Aí, mas na verdade eu sempre quis fazer filosofia, né? Na época eu queria fazer filosofia, porque eu tinha muito interesse em tudo relacionado à área, ao âmbito cultural, da sociedade, enfim. E aí, quando eu entrei na história, na verdade, eu me descobri, né? Eu descobri um mundo ali que eu não sabia que tinha. E aí foi isso. Acabou que você encontrou o que você queria, né? Exatamente. Como de Jerônimo, né? Só do Jerônimo, a história me respondeu tudo que eu precisava. Exato. Exatamente. E conta pra gente um pouco, então, do por que essa temática, o que te levou a escolher esse tema. Então, na verdade, eu não escolhi esse tema, né? Ele caiu assim no meu colo por acaso. A Janaína sabe disso, né? A Janaína me orientou. Os meus amigos também, Lucas, que foi orientado comigo, e Natália. Que, na verdade, eu queria fazer alguma coisa sobre o Rio de Janeiro e sobre as ruas no Rio de Janeiro. E aí, naquela coisa de achar fonte, não achar fonte e tal, acabou não dando para fazer sobre o Rio de Janeiro. A Janaína propôs que eu fizesse sobre Petrópolis, usando o jornal que fica na hemeroteca, né, digital da Biblioteca Nacional. Mas eu também não queria fazer e fiquei incomodada. Aí depois eu acabei achando, ela acabou me indicando, né, o João do Rio, né, que é esse livro que eu usei, A Alma Encantadora das Ruas. E aí o início do meu projeto, né, eu fiz meu projeto pensando em falar sobre o uso das ruas e a sociabilidade das ruas, né, no centro do Rio de Janeiro, no início do século XX. Mas eu sentia que faltava alguma coisa. E aí, um dia, procrastinando no Instagram, a Biblioteca Nacional fez um post sobre a revista ilustrada Arquivo Vermelho. E na época, até agora, na verdade, né? Não tem muitas pessoas que trabalham, só vi dois artigos sobre, então. E aí eu achei super interessante, porque eu percebi que dava para cruzar, né? A Alma Encantadora das Ruas, do João do Rio, e a revista ilustrada Arquivo Vermelho. E aí deu nisso aí. Na verdade, eu não pretendia fazer nada, as coisas só foram se encaminhando, sabe?
E aí estou eu aqui. É, foi tudo conspirando, né? Desde a chegada da história, a chegada do tema, né? Foi tudo se encaixando. Exatamente, fui sendo jogada. Alexa, fica à vontade, você tem aí cerca de uma hora para falar conosco da sua temática, né? Fica tranquila, uma conversa bem leve, tá? Pode apresentar do jeito que você achar melhor, tá? Fica Tá tempo bom, do seu. tá bom. É, como o Matheus já disse, né? E eu vou ler o título de novo porque ele é bem grande. O nome do meu trabalho é Os Crimes do Arquivo Vermelho e a Alma Encantadora das Ruas. A contribuição da mídia carioca na construção do preconceito sociogeográfico dos moradores do centro do Rio de Janeiro no início do século XX. É bem grande o título. E aí, o meu trabalho, na verdade, ele foi uma investigação, né, nesses mecanismos de exclusão sociogeográfica, né, e de estigmatização dos espaços do centro do Rio de Janeiro nesse período. E aí, o meu recorte foi na verdade, eu tive que voltar lá para o século XIX, né, para pegar algumas transformações, mas as fontes, a Alma Encantadora das Ruas, ela foi produzida entre 1904 e 1908, mais ou menos, se não me engano, e o Arquivo Vermelho, que é uma revista ilustrada criminal, né, ficou em circulação ali entre 1918 e 1921. Bom, então, como eu já disse, é uma investigação desses mecanismos de exclusão sociogeográficas, né, no centro da cidade. E aí eu investiguei esses mecanismos através da revista Ilustrada e do livro do João do Rio. Então, para a gente entender tudo, a gente tem que voltar lá para o século XIX e entender toda a contextualização ali ao entorno dessas fontes. Bom, no século XIX, a gente teve algumas transformações que foram fundamentais e que mudaram totalmente a dinâmica do Rio de Janeiro, né, no século XX. Dentre essas coisas, a gente pode ressaltar algumas muito importantes, como a Lei de Terras, em 1950, né, que regulamenta a propriedade privada no Brasil, né, e aí joga um contingente muito grande de pessoas que estavam no interior das cidades, né, para as capitais, e principalmente para o Rio de Janeiro. Em 1950, se não me engano também, desculpem a memória, tivemos também a Lei Eusébio de Queiroz, né, que proíbe o tráfico atlântico. E com essa proibição, ela proibiu, né, essa vinda de escravos, né, da África para cá, mas acabou contribuindo para o tráfico interno. Então, como o Nordeste tinha um contingente grande de escravos, só que não tinha tanta necessidade assim, né, não tinha tanta demanda, os escravos eles começaram a vir do Nordeste para o Sudeste. Porque o Sudeste tinha uma demanda ali grande pela região cafeeira, né, o Vale do Paraíba e tudo mais. Além disso, então, mais gente do interior e do Nordeste para as cidades, entendeu? E aí, em 1888, a gente tem a Lei Áurea, e a Lei Áurea, enfim, ela libertou os escravos, só que ela foi responsável também por jogar essas pessoas sem nenhum amparo social, enfim, nas ruas, sem nenhuma política de amparo, né? Então, só essas transformações que eu já citei já deixam um número enorme de pessoas na capital, né? Mas ainda tem outras. E aí eu posso citar aqui para vocês as políticas de imigração, né? Que vou falar que tem a ver com. Vou explicar mais adiante que tem a ver com teorias racialistas, enfim, de eugenia, né? Deixa eu lembrar. As políticas de imigração. Acho que são esses fatores que eu consigo lembrar. Me perdoe. E aí, muitas pessoas na cidade, né? E o Rio de Janeiro, nesse período, foi responsável por abrigar os investimentos do capital industrial que estava chegando, né? Então, esse recente mercado capitalista começou a se instalar ali no Rio de Janeiro e tinha uma demanda de vagas de emprego, só que não atendia o grande contingente. Para a gente ter uma noção,
a população do Rio quase que dobrou, né? Mais que dobrou, né? Sei lá, 50 anos. Então, essas pessoas, elas iam para a cidade, não tinham oportunidade de emprego, elas tinham que arrumar outras formas de se sustentar. E aí, o número de profissões informais é muito grande, né? Nesse período. Além disso, por ter muitas pessoas, o Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro, ele abrigava a parte grossa da população, sabe? Porque a Zona Norte, por exemplo, a Zona Sul, Zona Oeste ainda não era habitada. Então, a área central é que concentrava um grande número de pessoas. Até porque, enfim, o capital estrangeiro, industrial, ele estava se instalando ali no centro, então as pessoas precisavam morar perto das indústrias, né, para poder trabalhar, já que não tinha bonde, trem, enfim, não tinha meio de transporte. Bom, e aí, cara, isso vai gerar doideira, assim. Vai gerar o O caos. cenário, exatamente. O cenário da cidade muda completamente, assim. Várias epidemias, porque as pessoas elas meio que se amontoavam para viver, elas não tinham onde morar, né? Então, casas de cômodo, cortiços, estalagens era muito comum, né? E casarões que abrigavam dezenas de famílias, dezenas de famílias. Isso acabou contribuindo para as epidemias, febre amarela, viroses, enfim. E aí, isso gerou o quê? Gerou palco para muitas, muitas propostas, né, reformistas no período. E aí, essas propostas, elas diziam que tinham interesses higienistas, né, de controlar as epidemias. Só que, na verdade, e aí acho que o fator mais importante daí é que, nesse período, o mundo intelectual ele estava ali gerando, estava circulando ideias racialistas e eugenistas, né? Então, o Thomas Skidmore e a Lilia Schwartz vão mostrar isso muito bem para a gente, né? A partir do século XIX, os intelectuais entraram nessa de incentivar mesmo o branqueamento da população, a eugenia, e por isso, né, o incentivo à imigração de etnias mais superiores, né? Como os alemães, russos, italianos. A galera da Europa foi sendo incentivada a vir para cá em massa para branquear mesmo a população. Enfim, as políticas públicas eram bem claras quanto a isso, né? Bom, e aí, como essas coisas coincidem ali, estão no mesmo contexto, né? Essas propostas racialistas, eugenistas e branqueadoras, elas vão acabar influenciando as políticas públicas e os investimentos do capital. Então, o que a gente vai ter nesse período, a reforma Pereira Passos, né, que abarca ali o recorte do meu trabalho, vai agir, né, entre 1902 e 1906, né? Vai ser responsável pela demolição de todas as casas de cômodos e cortiços do centro do Rio de Janeiro, né? Os lugares onde o capital estrangeiro estava chegando. Então, para branquear a cidade, para deixar a cidade preparada para receber todas essas pessoas, né? Todas essas pessoas, não, desculpa, todos esses capitais estrangeiros e esse capitalismo, esse mercado capitalista nascente, o Pereira Passos vai resolver branquear a cidade. Então, vai tirar todo mundo que é pobre, que lembra esse passado escravista, né, colonial, do centro da cidade. E aí, essas pessoas que moravam nos cortiços e nas casas de cômodo, sem ter para onde ir, elas vão para os lugares mais próximos ali, né? Os morros, o Morro da Providência, que na época era chamado de Morro da Favela, o Morro da Conceição também, que foi responsável por uma grande, por abrigar um grande contingente de colonos não, desculpa, imigrantes portugueses. O Morro do Castelo, o bairro da Misericórdia também, aos pés do Morro do Castelo. Essas pessoas vão migrando para ali. Então, para a gente fechar tudo aqui, para eu passar para as fontes, a gente consegue perceber que esse contexto ele é extremamente repleto de teorias que queriam apagar o passado colonialista, né? Isso significava
apagar também essa cultura, essa imagem, essas pessoas africanas, né? Tudo que tinha a ver com a escravidão e com o passado, que agora a República queria apagar, foi meio que tirado dali, daquele espaço à força, né? Então, esse contexto vai ser permeado por isso. E as fontes que eu utilizei, né? Que é o livro do João do Rio, A Alma Encantadora das Ruas, e a revista ilustrada Arquivo Vermelho, estão ali. Então, elas acabam compartilhando, né? Eu digo no trabalho que é uma relação muito dialética, né? Que tudo influencia tudo ali, né? Então, o meio intelectual vai influenciar as políticas públicas e aonde o capital decide investir dinheiro, né? O capitalismo decide investir dinheiro. Essas políticas públicas vão influenciar também o imaginário. E aí, essas fontes elas estão dispostas aí. E aí, passando para as fontes agora. O livro do João do Rio, A Alma Encantadora das Ruas, na verdade, ele é uma coletânea de crônicas que o João do Rio escrevia, né? E publicava na revista Cosmos e mais alguma, né? No período. Eles foram escritos entre 1904 e 1908, se eu não me engano. E nesse livro, o João do Rio, ele saía, né, na figura de como ele vai se auto-intitular, né, flaner, que ele flanava pelas ruas, ele andava e ficava anotando o que ele via, né? Então, as profissões que ele via na rua, as pessoas em estado de mendicância, ou ele ia em bairros pobres, muito nessa relação mesmo de entrar e às vezes até invadir, porque ele realmente invade algumas casas de pessoas pobres, né, para ver ali a situação que elas estavam em descrever. Então ele vai andar ali pelo Rio de Janeiro, vai ver bastante coisa, vai documentar essas coisas e esse cenário está muito bem descrito nesse livro dele. E assim, em tom mesmo, nada parcial, sabe? Ele demonstra bem o que ele pensa mesmo, sabe? De que aquelas pessoas eram quase que inferiores, sabe? Estavam numa situação de vida bem diferente da dele, né? A partir das descrições a gente percebe como isso era, como aquela realidade era diferente da realidade dele. E a revista ilustrada Arquivo Vermelho é uma revista ilustrada especializada em crimes, né, em reportagens criminais. Então, ela circulou entre 1918 e 1921 e era responsável, assim, por narrar tudo o que acontecia de tragédia, não só no Rio, né, em outros países, outras cidades. Só que para restringir, né, até porque numa pesquisa de monografia não dá para pegar tudo, infelizmente, aí a gente restringiu isso apenas ao centro. Então, essa revista, assim, a forma dela descrever todos esses crimes, todos esses acidentes, tragédias, de uma forma muito, acho que romântica, muito floreada, tudo para chamar muita atenção do leitor, sabe? Tudo para chocar, exatamente, impactar. E assim, nada parciais também, apesar de ser um periódico, né? Não era um periódico informativo como os jornais, né? E aí tem essa diferença entre periódico informativo, que na verdade são jornais, e os periódicos ilustrados, né? Que revista ilustrada. Era aquela coisa mesmo de diversão, então eles não eram nada parciais, eles expressavam ali a opinião deles sobre o que estava acontecendo na cidade, enfim. E eles militavam a favor dos bons costumes, né? Então, tudo que eles viam que não fosse... que se contrapôs, se contrapusesse, não sei essa palavra, de alguma forma, a essa moral e esses bons costumes, eles iam criticar, de alguma forma. E aí, para a gente conseguir analisar e para conseguir entender como esses estigmas, né, que aparecem nas duas fontes, circulam ali na cidade do Rio de Janeiro, eu precisei fazer duas tabelas, né? Porque são fontes muito diferentes, assim. Uhum. Por mais que a Alma Encantadora das Ruas tenha esse caráter literário, né, e muito poético, e o Arquivo Vermelho tem essa coisa a mais, que tenta ser informativa, mas não é, né? São fontes muito diferentes. E aí, para tentar uniformizar essas informações, eu fiz duas tabelas.
E nessas tabelas eu retirava informações do tipo, local, acho que o mais importante é isso. Rua do acontecimento, ano, o nome dos envolvidos, mais o quê? É, período do dia que se passava, observações, né? Se estigmatizava ou não. Enfim, para tentar dar uma uniformizada e trabalhar de forma igual com esses dados. E aí, de novo, eu não planejava nada disso, né? É, até então eu não tinha método nenhum, e aí, conforme eu fui lendo as fontes, eu fui meio que precisando adaptar coisas para entender, né? Para entender como elas estavam ali, como elas retratavam a cidade. E aí, a partir desses dados, né, que eu recolhi, coloquei eles por rua, né, no mapa. E, além disso, eu também distingui os acontecimentos, e principalmente na revista Ilustrada, né, entre acontecimentos intencionais, né, acontecimentos criminais intencionais, ou seja, todo aquele ato que gerava, de alguma forma, que visava gerar um dano a alguém, de alguma forma. Então, assassinato, roubo, sequestro, enfim, tudo isso, né? Distinguir isso dos acidentes, dos suicídios, mas do quê? Dos pontos de prostituição, né? Que na época o ato de se prostituir não era um crime, né? Era crime você lucrar com isso. Então, os cafetões, enfim. A revista é uma discussão que tem na revista também. É bem interessante. E aí eu distingui esses tipos de crime por cor, né? E eu coloquei os crimes intencionais. E aí o que mais importa pra gente, né? Os crimes intencionais em vermelho e as descrições por rua do João do Rio em azul. E aí eu fui, coloquei lá, tive que desenhar, né, as divisões administrativas, né? Porque nesse período, no início do século, o Rio de Janeiro não era dividido por bairros, né? A divisão administrativa era por freguesia. Então, freguesia da Candelária, de São José, é, Espírito Santo, enfim, tive que desenhar essas freguesias para ter mais ou menos uma noção ali da geografia, né? E aí fui colocando também, fui colocando esses crimes, né, referente a cada rua, na sua rua específica. E foi uma dificuldade porque muitas ruas, com a reforma, né, muitas ruas sumiram, não existia. Aí tinha que entrar em alguma coisa de história para ver qual era o nome da rua. Complicado. E aí, a partir disso, eu comecei a ter uma noção de como esses acontecimentos, essas descrições, né, estigmatizantes, elas estavam dispostas ali na cidade. E aí começou a me chamar muita atenção, porque eu vi que na freguesia da Candelária, por exemplo, que não era um local que as pessoas pobres moravam, né? A freguesia de São José, por exemplo, é um local que as pessoas moravam porque as pessoas populares moravam porque tinha o Morro do Castelo, né? Então se concentravam ali. Ou a freguesia acho que só um minutinho, deixa eu ver. A outra freguesia também da região portuária do Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui. Aqui, não vou lembrar agora o nome, me desculpa. Aqui abriga o Morro da Providência, né? Era uma área também que os populares se concentravam. Mas a freguesia da Candelária era uma área extremamente comercial, sabe? Tinha fábricas, era um lugar muito movimentado. E ali tinha bastante crime, assim. Eu percebi que tinha bastante crime, né? Os focos criminais eles estavam concentrados ali. E a freguesia de São José, que era a freguesia onde era um foco de moradia de populares, tinha bastante marcador e a maioria dos marcadores estigmatizantes. Eu falei assim, mas por que assim? E aí a gente consegue perceber uma diferença clara, né? Por quê? Vamos lá. Se na freguesia de São José, que era um local onde abrigava esses grupos populares, era um lugar tão perigoso como a revista Ilustrada e o João do Rio mostravam, por que não tinha ocorrência criminal lá? Né? Não tinha nenhuma concentração de marcador criminal.
E a freguesia que tinha concentração de marcador criminal, que era a freguesia da Candelária, não tinha tantos comentários estigmatizantes assim. Então, algo de errado não está certo, como dizem. E aí, e aí, começa a ficar claro, né? Como a revista Ilustrada e o João do Rio, né, que escreveu essas crônicas, meio que colocavam para frente, né? Ajudavam esse movimento dialético desses estigmas, certo? Porque se uma área não tem quase ocorrência criminal, por que eu vou estigmatizar ela, né? Então se percebe que essa área ela só é estigmatizada por abrigar pessoas pobres, certo? E aí, enfim, aí pulando para nosso capítulo quase de conclusão, nosso capítulo de análise, eu precisei usar também autores da geografia para entender isso tudo, né? E aí a geografia vai dizer que o espaço ele não é só um jogo de coordenadas cartográficas, não é só um prédio que está ali, uma rua que está aqui, né? Para além disso, ele guarda as relações sociais da sociedade que está ali, né? Ele reflete a sociedade, o espaço é um reflexo da, da sociedade. Então, isso é muito claro, assim, quando o capital começa a chegar, os investimentos do capital começam a chegar, ele começa a transformar a cidade de uma forma específica. Aonde ele quer se instalar, ele tira as pessoas pobres dali, ele muda radicalmente. E ele joga para lugares que são, né, mais periféricos. E aí, poxa, que no meu trabalho eu não abarquei isso, mas posteriormente, em 1922, a gente teve a demolição do Morro do Castelo, né? E aí, né, essa área estigmatizada que eu falei, que a revista Ilustrada e o Alma Encantadora das Ruas, né, falava mais mal, foi a área posteriormente demolida. Enfim, então o espaço ele demonstra muito isso, né? O espaço ele demonstra essas relações sociais, as vontades das políticas públicas, essas políticas públicas influenciadas pelo meio intelectual também, né? Racialista, eugenista, branqueador. E, enfim, e vai transformar a cidade tentando deixar ela nos moldes de Paris, Londres, transformá-la numa Paris dos trópicos. Foi exatamente o que eles fizeram. Bom, e além disso, para além apenas dos investimentos do capital e do Estado, o espaço ele também ele é fonte de sociabilidade, sabe? Ele é o reflexo dos grupos que estão ali. Então, uma pessoa, fazendo uma analogia ao Rio, por exemplo, uma pessoa que mora no Leblon não é a mesma pessoa que mora no Complexo da Penha, sabe? Você sabe, o espaço ele guarda essa diferença e você consegue distinguir, sabe? Bem claramente, porque o espaço ele tem essa questão. Então, e aí uma outra coisa muito importante de se falar é que em 1888, um pouquinho depois da abolição da escravatura, se eu não me engano, no meio do ano, parlamentares da Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro travaram uma discussão acerca do controle desses negros que agora estavam livres, né? E sem a tutela dos antigos senhores, de como fazer para controlar essas pessoas, sabe? Antes elas estavam sob a tutela do senhor, agora como fazer para colocá-las para trabalhar? Como fazê-las para não deixá-las serem vagabundas, sabe? Essa era exatamente a discussão. Então, se começa ali a se travar uma discussão acerca do conceito de classes perigosas, né? E o Sidney Chalub, um autor muito importante brasileiro, vai mostrar isso. E esse conceito de classes perigosas, ele foi visto pela primeira vez no século XIX, com uma autora, Mary Carpenter, se eu não me engano, caracterizando como perigosas as pessoas que já foram presas, que tinham algum envolvimento com crimes, né? Uhum. E aí, um pouco mais para frente, um autor chamado Fregier, não sei, desculpa a pronúncia correta, mas esse autor ele vai também usar esse termo de classes perigosas ele era um policial, né?
para meio que caracterizar e elencar os tipos de pessoas que ele via na rua. Então ele vai dizer quem eram as pessoas perigosas, as classes perigosas, de acordo com a visão dele de policial. Só que tem um grande problema, né? Esse Freger, ele não consegue, quando ele vai fazer a análise dele, ele tem um grande problema que ele não consegue distinguir uma fronteira clara entre classes pobres e classes perigosas. Então, Os pobres ficou são aquela coisa. perigosos em todo instante. Exatamente, exatamente. Então era claramente isso, os pobres eram perigosos. E os parlamentares cariocas, eles usaram exatamente esse autor para criminalizar essas pessoas, essas classes. Então você imagina o que aconteceu. E aí depois tem a lei da vadiagem, né? Enfim, tudo baseado nessa ideia de classes perigosas. Ou seja, essas pessoas que estavam lá na freguesia de São José, elas eram classes perigosas, porque além de... Tinham negros, tinham muitos imigrantes, por exemplo, os imigrantes chineses, né? Que no trabalho eu falo, os imigrantes chineses que também eram proibidos de entrar no Brasil. Se podia vir etnias da Europa, mas não podia vir chineses nem africanos, né? Então, claramente existe um preconceito ali, sabe? Então, esses chineses, que a revista Ilustrada fala que são, e a Alma Encantadora das Ruas também fala que são simplesmente usuários de ópio, né? E aí a imagem que passa é basicamente uma imagem mesmo de Cracolândia. Então, todas essas pessoas que estavam ali eram perigosas, né? Isso significa dizer, e aí acho que por isso, né, essa é a minha hipótese, esse é o motivo da caracterização desse espaço de forma negativa, né? Da estigmatização desse espaço. Porque essas pessoas estão ali, né? Já que não acontece crime, enfim, não tem ocorrências criminais, por quê, né? Enfim, e aí é isso. E aí Milton Santos, de novo, batendo na mesma tecla, vai dizer que o espaço, ele guarda ali as relações sociais de um grupo, enfim, das pessoas que estão convivendo ali, sabe? A identidade cultural daquelas pessoas. Então, você demolir um complexo de cortiços, de casas de cômodo, você não está demolindo só cortiços e as casas de cômodo, você está acabando também com a identidade daquelas pessoas e obrigando elas a irem para outros lugares, né? E aí, quando essas pessoas saem dali desses cortiços e casas de cômodo e vão para morros, por exemplo, como o Morro da Providência, da Conceição, do Castelo, elas estigmatizam também esses lugares passam a ser perigosos, né? Então, tudo meio conectado, assim. Meio não, extremamente conectado, né? Dá para ver como esse estigma de classes perigosas circula nessa sociedade e caracteriza mesmo esses grupos, né? E que, enfim, sofrem as consequências por esses motivos. E aí um autor também que é muito importante citar para a gente entender essa estigmatização é o Roberto da Mata, que vai fazer vai falar da contradição entre a casa e a rua. E aí, lembrando antes que essas pessoas, como eu já disse, né? As pessoas vinham para o Rio de Janeiro, não achavam vagas de emprego e precisavam se virar. E aí as profissões informais, elas crescem muito, né? O número de profissões informais crescem muito. E essas pessoas, elas simplesmente trabalham na rua. E aí a quantidade... uma curiosidade aqui agora, né? No livro Na Alma Encantadora das Ruas, tem uma profissão que é muito curiosa. Que eles vendiam... acho que era cachimbo. E esses cachimbos não, charuto, desculpa. Esses charutos, eles tinham lacres. E aí, quando a pessoa ia fumar, tinha que tirar esse lacre e jogava na rua, né? Existia uma pessoa responsável por pegar todos os lacres de charuto que estavam jogados na rua para vender para a charutaria empacotar de novo esses charutos que eram piratas, né? E vender como mais caros, assim. Então, essas pessoas, elas viviam na rua fazendo de tudo para ganhar a vida, porque, enfim, elas não tinham emprego, não achavam oportunidade de emprego. E aí o Roberto da Mata vai dizer isso, né? Essa contradição entre a casa e a rua. Enquanto a casa é um ambiente extremamente controlado, né? Por regras específicas, sabe? Eu tenho que obedecer o meu pai, eu sei disso.
Então, tem que obedecer os mais velhos. Dentro da casa, nada sai do controle de quem meio que comanda, né? Então, é um ambiente que o tempo todo visa manter essa harmonia, né? Esse convívio básico. Uhum. A rua é exatamente o contrário disso, sabe? A rua, ela é isso. Ela é cada um por si, é um ambiente robesiano, né? Então, todo mundo luta por si mesmo, né? E não tem regras específicas. Então, e aí o Roberto da Mata, e é muito interessante que ele vai trazer vários depoimentos de pessoas que falam mal das pessoas que vivem na rua, justamente por causa disso, né? Se a pessoa vive na rua, a gente já sabe que ela é. Ela é um vagabundo, ela é um malandro. Ela, enfim, ela já está largada, né? As traças. E aí, imagina, nesse período, essas pessoas que viviam o dia todo na rua, tentando sobreviver, vendendo qualquer coisa, seja livro, folhetinho de santo, eles vendiam muito também. Sabe aqueles folhetinhos de santo? Uhum. Sabe? Vendiam muito também para ganhar dinheiro. As pessoas estavam o dia todo na rua. Tem também esse preconceito, sabe? E vão se somando aí preconceitos. Além do preconceito simplesmente por serem pobres e morarem em áreas específicas, tinha também esse preconceito por viverem nas ruas. Bom, então, eu acho que é isso. Assim, a gente consegue perceber que esse período ele fomentava esses estigmas, né? Principalmente por causa desse imaginário desse meio intelectual eugenista, racista, racialista, branqueador, né? Que visava ao máximo se livrar do passado escravista, né? Então, principalmente na República, né? Assim que entrou a República, Uhum. tem essa vontade de se livrar de tudo que a monarquia, de tudo que lembrava a monarquia, né? A escravidão, enfim. Então, esse período republicano ele está repleto disso e essas teorias racialistas elas vão durar até a década de 30 ainda se tinha políticas públicas que visavam o branqueamento da sociedade mesmo. E, sabe, influenciando políticas públicas, o investimento do capital, essas pessoas, esses estigmas, eles iam circulando na sociedade e meio que eram, e aí é uma hipótese minha, né? Eles meio que eram necessários para a manutenção desse controle social e para a realização também dessas políticas públicas, né? Porque é muito estranho, assim, você estigmatiza pessoas que moram nos cortiços. Pouco tempo depois, esses cortiços são demolidos. Você estigmatiza pessoas que moram no Morro do Castelo e no bairro da Misericórdia. Pouco tempo depois, esse morro é demolido, essas pessoas são jogadas. Entende? E aí é isso, assim, no meu projeto de mestrado, essa é uma das minhas hipóteses, né? De que esses estigmas, eles tinham uma função, uma determinada função dentro dessa sociedade, sabe? Na manutenção desses privilégios. E eu acho que é isso. Perfeito, perfeito. Olha que tu falou e a gente nem sentiu, tá? Já tem 20 Que minutos, se horas tem? quiser. Fica à vontade. Caraca. Foi maravilhoso. Você resumiu bem, né? Porque eu achei muito legal a sua temática, porque você fala de um modo que era muito acessível na época, né? As revistas, os jornais, É, folhetins, então isso era propagado, né? Pelo exatamente. Porque desculpa interromper, essa era uma. É por isso que a revista ilustrada existe, na verdade, né? Uhum, Porque é um meio muito fácil, assim, se a pessoa não lê, tem a ilustração para ela ver. Tem uma charge ali que ela pode entender, né, de uma forma uhum, visual. Tem as fotos também dos acidentes, coisa que um jornal, por exemplo, na época não tinha. Então era uma coisa muito mais acessível mesmo, né? uhum. Sim, porque você acaba construindo aquela mentalidade, né? E aí faz toda essa construção que você fez, né? Que quando a República é instaurada, né? Vamos se livrar de tudo que é da monarquia, principalmente a escravidão. O Brasil nunca teve escravidão. Sempre fomos um país livre e não teve nada. E é engraçado quando você falava, né, que lá para meados de 1920, se eu não me engano, eles começaram a pensar o que fazer com essa população. Eles já tinham que ter pensado lá atrás, né? Opa, se eu tivesse botado Exatamente. esse pessoal no mercado de trabalho, eu não precisava
tá expulsando eles dos cortiços ou das ruas, né? E criando todo esse caos, né? Falando que eles são perigosos, né? Eles só vão. E depois jogam para a Zona Norte, né? Que, constroem as linhas de trem e aí eles vão para a Zona Norte. E aí é mais distante ainda, né? As classes nobres indo para a Zona Sul da cidade, né? Com os bondes elétricos. E assim vai. Fazendo toda essa separação, né? E acaba que, como você disse, né? O Rio de Janeiro como capital, né? Ele e pequeno, porque o Rio de Janeiro é pequeno, né? O centro era pequeno e muita gente ao mesmo tempo, né? Os escravos libertos, Muita gente. estrangeiro, mão de obra estrangeira chegando, né? Para ocupar as vagas que poderiam ainda estar sendo ocupadas pelos negros, né? Mas ninguém queria empregar eles, né? Mão de obra grátis todo mundo quer. E toda essa situação, e vem essa cultura de deixar o Rio de Janeiro com a cara europeia, reforma, traz pessoas, né? Vamos dar um embranquecimento à população, né? E começa toda essa questão, e aí acaba que, de uma forma popular, né, das revistas, dos crônicas, eles veem, então, a forma de levar essa ideia também às pessoas, né? Então vamos começar a dar esses... E as ideias começam a circular na sociedade, né? E as coisas vão se retroalimentando. Sim. Meio que não para e a gente está aí até hoje, né? Sim. Falando que a favela é perigosa, enfim, coisas do tipo. Sim, é uma coisa que a gente vê até hoje, né? Quando eu estava falando dos chineses, né? A gente vê que o ataque agora vem lá de cima, né? A esse grupo, né? Exatamente. Os exatamente. estereótipos ainda continuam, né? A todas essas culturas, né? Porque eu achei muito interessante que eu lembrei da aula, quando o Maurício falava do Morro do Castelo, né? Que foi derrubado. A base d'água, gente, a base d'água. Mangueirada. Eu fiquei pensando, caramba, como, né? E é isso, né? As pessoas saíram dos cortiços onde eles estavam residindo, conseguiram se manter ali, né? Criaram essa identidade. Então eu anotei aqui, né? Uma quebra de identidade, né? Eles têm que se reconstruir a todo tempo. Muitos estavam acostumados com aquela vida, às vezes na fazenda, coisa e tal, mesmo com o serviço escravo, mas como eu vi em outras abordagens aqui, uma colega também que tratou sobre essa questão depois da liberdade, né? Que alguns continuaram trabalhando nas fazendas, né? Tendo o seu salário e tal. Mas imagina, você quebra toda aquela coisa que eles estão acostumados, né? Você tinha aquela vida, aí você muda totalmente, joga eles na rua, bota as pessoas para outro... Eles têm que criar formas de resistir e de manter a cultura, né? De alguma forma ali. Então, em meio ao caos, em meio à tentativa de exclusão deles mesmos, né? De se manter, sobreviver. De sobreviver, uma sobrevivência, né? E aí vem aquele ditado, né? O brasileiro fica se reinventando sempre, né? Porque isso, né? Todo momento alguém tá ali para derrubar esse pessoal. E os estereótipos vêm juntos, aí você tira eles do centro da cidade, tira eles dos morros, afasta eles mais do possível, ainda continua botando negativamente, né, esses estereótipos sobre eles, né? Quem está na rua não presta, por mais que ele está procurando um meio de serviço, um meio de se manter. Exatamente. É vagabundo, né? Tá vadiando, então bota uma lei para tirar a vagiada. Gente, é cada coisa que a gente olha assim e ri, é absurdo, né? O que levou eles a construírem todos esses você usa estigmas, né? Até hoje a gente vê isso, né? Essa consequência. Até hoje. Aqui... E é meio que começa aí, né? Porque as favelas, elas vão começar aí, mais ou menos, né? Já tinha o Morro da Favela, né? Que é o Morro da Providência hoje. Mas essas pessoas, elas vão sendo jogadas para lá e para cá. E aí, enfim, elas têm que se enfiar em algum lugar. Uhum. Eu vou só ler um comentário aqui. A Neurides disse, né, que sempre que estiver no castelo esperando ônibus para Petrópolis, ela vai lembrar dessa sua narrativa. Eu também. Olha, sempre. É porque eu sempre tive esse fascínio, né, pelo centro do Rio de Janeiro. Sempre tive. E eu acho que é por isso que eu insisti tanto em fazer sobre o centro do Rio. Porque, cara, sempre que eu chegava lá, eu via aqueles prédios antigos e caindo aos pedaços e pichados. Eu ficava imaginando, gente, mas o que aconteceu aqui, sabe? Quem eram as pessoas que viviam aqui? Quem eram as pessoas que andavam aqui?
entendeu? E aí não tem como. Eu meio que, como eu sou de Petrópolis e eu gosto muito do Rio, eu meio que fui aprendendo sobre a história do Rio com o meu trabalho, sabe? Foi uma forma de descoberta mesmo. Sim. E o historiador tem a mania de imaginar, né, aquilo, né? A gente chega naquele ponto e a gente fala, caramba, como é que deveria ser, né? E o Rio de Janeiro que teve toda essa mudança, né, de império para república e abordando todos esses temas, ele Isso. tem características de todas essas épocas, aí tu fica fascinado e fala, caramba, né? Como Pois é, é muita coisa junta num assim? espaço só. Sim. E acaba dando essa busca, né? Porque eu quero conhecer mais, eu quero saber mais sobre isso e aquilo. E essa mistura de tudo, né? Mas, junto com esses prédios que permanecem, permanece tudo isso que a gente falou aqui, né? Todas essas Exatamente. características, né? A gente ainda vê isso, né? Mas que tentamos mudar esses estigmas passados, né? As pessoas ainda têm essas características de pensar que quem mora na favela está envolvido com crime, e quem pobre não é pobre porque é vagabundo, ou tá na rua vendendo as coisas ou fazendo o seu serviço lá, mas também é porque não quer procurar coisa melhor, é um emprego, né? Tem todo esse estereótipo, né, lançado sobre essas pessoas, mas a gente não sabe em si as condições, né, que foram lançadas a eles, como a gente vê, né, nessa época, né, o governo propiciava isso próprio, né? Ele acabou levando essas pessoas para a margem, né? Sempre que eu passo, sempre que eu vou ao Rio e eu passo naquela rua, acho que é Presidente Vargas, né? Que é aquela Uhum. maior. Sim. Cara, e ali, né, os cortiços eles estavam ali, ali. E eles simplesmente Desaparece. desenharam uma rua reta em cima dos cortiços e demoliram tudo para construir uma rua bonita nos moldes de Paris e Londres, sabe? E aquelas pessoas, eu fico sempre pensando, sabe, para onde foi tanta gente? Olha o tamanho disso aqui, sabe? Quanta Uhum. gente que morava aqui, para onde essas pessoas foram, sabe? É muito triste. Sim. É, 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 só de imaginar, cara. Imagina, do nada. As pessoas chegam lá e falam, tem que sair, acabou, né? Muitas coisas que a gente vê aí nos movimentos, às vezes é interna, né? Que às vezes estão ocupando algum lugar, vem as empresas ou a prefeitura e demune, né? Os barracões, né? Pra gente fazer uma associação com hoje, né? Olha, não mudou muita coisa. Ainda tem gente nesse meio, Pois né? é. É muito louco pensar nisso. É muito louco e as coisas elas continuam e enfim. E aí, por exemplo, aquele jornal Balanço Geral, Uhum. é a mesma coisa da revista, sabe? De estigmatizar e trazer aquela imagem dos casos chocantes, sabe? Aquela coisa para você ficar preso ali. E aí pessoas falando que quem mora na favela é vagabundo, a favela é um lugar muito perigoso, que é um lugar que sempre, enfim, é um lugar perigoso que não dá para se viver. Uhum. Acabou de ver isso, né? Que isso não muda. Não E é muda. isso, mais de 100 anos. Só muda a narrativa, né? O modo de contar. Que Exatamente. continua falando a mesma coisa, né? É aquilo, né? E eu não sei quem falou essa frase. A história não se repete, mas ela rima. Você já ouviu essa frase? Já ouvi. Pois é, exatamente a mesma E coisa. o próprio Marx fala, né, que a história é cíclica, né? Ela vai girando. E a gente vai vendo os Exatamente. mesmos acontecimentos, só que de maneira diferente, né? E isso acaba sendo o que a gente vê, né? Você falando do Rio de Janeiro no século XX, é quase, olha, 100 anos depois, a gente continua escutando as mesmas coisas, né? Não, e nessas áreas centrais a gente vê muitos mendigos, né? Muitas pessoas em situação precária. Enfim, e continuam ali, né? Tentando ganhar a vida de alguma forma, ou roubando, assaltando as pessoas, né? As coisas continuam, as pessoas elas continuam ali, né? né? Meio que presas nesse ciclo nessa estrutura, né? Que cai sobre a gente. Sim. Olha, não sei se alguém tem alguma pergunta, senão a gente fala, que a Alexa fala e eu também falo pra caramba, entendeu? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Verdade, eu falo Ainda mesmo. dá tempo. Temos 10 minutinhos. Mas eu adorei a tua temática, né? Porque
E você compara duas coisas diferentes, né? O informativo e a literatura, né? E acaba abordando toda essa... Que trabalho que te deu, né? Que fazer Deu um isso trabalhão. Um nessa... trabalhão. Mas mesmo assim, ô Matheus, a revista ela não é tão informativa assim. Parece que ela transforma os casos banais em histórias de Hollywood, sabe? Essa é a impressão que eu tenho. E aí, as capas, por exemplo, quando tem alguma chamada, né, que é a capa da revista, tem títulos, sei lá, antecedente, o dia do crime e o que aconteceu depois, sabe? Tem um capítulo para cada pessoa que estava envolvida. É uma coisa louca, assim. Eles acabam Nem fazendo parece que a uma gente está lendo um novela jornal. em toda aquela situação, né? Exatamente. É para criar esse negócio de fidelidade, né? Você tá vendo? Olha, fulano de tal, isso, isso, porque então, eles batiam nisso, né? Então, para Vende, vender. né? A tragédia vende, né? As pessoas estão sempre interessadas em explorar a tragédia alheia, enfim. E as pessoas compram. Sim, É uma coisa que dá certo. é o que você fez uma comparação que eu achei sensacional com os jornais de hoje, né? Esses, tipo, o balanço geral, que eles batem nessas teclas, né? Pega a tragédia e fica ali quase meia hora em cima daquilo e fala com fulano e fala com ciclano e tenta falar com O o dia próprio. todo, né? É muita matéria que eles arrumam, muita tragédia. Num lugar só, parece que o mundo só tem tragédia. Tragédia, só tragédia. E depois fala que não, esse é só isso que tem. Não dá para compreender, não dá, né? E todo dia é a mesma coisa. E tu vai ver que é o mesmo local ou ou em volta, que é em torno e vai criando isso, né? Que esse local é perigoso. Essas pessoas que moram lá é perigoso. Vai criando e afirmando mais isso cada vez, né? De vez de desconstruir isso. Pois é. Ninguém? Só a gente que fala? Tá ótimo. Achei muito legal mesmo. Que bom. E você Porque é fala. isso, né? Pode falar. Pode falar, desculpa. Pode Não. falar. O mais legal que eu percebo aqui em todas as lives, né? Quando você sente prazer no que você tá falando, né? E eu vejo isso em você, né? O brilho no olhar, o modo de contar, né? Porque foi uma conversa que fluiu tanto, foi tão rápido que foi caramba, já. Você falou. E é um tema muito legal, muito legal. Eu É, posso ter esquecido alguma coisa, porque como eu estava nervosa, provavelmente eu esqueci de falar alguma coisa, mas acho que eu falei o necessário. Deu para compreender. foi ótimo. Eu fiquei, assim, maravilhado, porque é muito próximo a gente ainda, né? É algo É muito isso que eu ia recente. falar. Por isso que eu acho que eu tenho que te elogiar por esse teu projeto, porque é exatamente isso. A gente tem que fazer história para as pessoas, sabe? Não adianta a gente fazer história para ela ficar presa lá, sabe? Então, a história ela tem que comunicar, ela tem que se comunicar com as pessoas, sabe? E é isso, assim. Acho que a pessoa tem que se olhar e entender que também faz parte da história, né? Também é parte da construção da história. Então, e é isso, assim, na tentativa sempre de fazer de escrever as coisas numa linguagem acessível, sabe? E aí por isso que eu acho bacana você sempre divulgando o trabalho das pessoas que estão na academia e, enfim, tentando aproximar o público que não está próximo a isso, né? Uhum. Desses trabalhos que não tem nada demais, né? Não é um bicho de sete cabeças, né? São questões que nos encantam e que fazem parte do nosso dia a dia, né? E coisas que vai gerar também nas pessoas curiosidade, né? Vai falar, caramba, É, eu não sabia disso, eu não pensava assim. Olha que legal, eu descobri algo novo, né? E esse é o objetivo, né? De despertar também esse interesse, além de compartilhar, né? Não deixar preso, porque muitas vezes a gente termina a universidade, né? Passa pela academia e fica lá, guardado na é. biblioteca uma E é uma cópia pena, né? do nosso da nossa pesquisa e ninguém mais vai procurar, ou talvez daqui a uns anos alguém procure porque achou um tema interessante, né? E vai usar como referência, mas às vezes fica perdido, né? E essa ideia de levar, né, isso mais adiante. As pessoas podem ver a qualquer momento, pode ir em lugares que a gente nem imagina, né?
e despertar interesse em outras pessoas, né? E fazer com que resgate memórias também, né? Falar, caramba, eu vivi, eu lembro que fulano contava isso, um parente, né, dessa época. Agora eu consigo entender um pouco melhor, né? Porque a história que você traz pra gente, né, desse episódio, é uma história muito recente, 100 anos, né? Menos, Muito recente, muito. é muito próxima da nossa realidade. Por isso que a gente ainda vê, né, essas características hoje, né? Muito impregnadas, né? Ainda isso. Porque a gente está em constante mudança, mas deixar essas coisas que foram enraizadas ali, né? Faladas sempre, e ainda são faladas com outros meios de mídia, né? Além das revistas antigamente, agora tem muito mais, né? E aí vai propagando toda essa cadeia, né, que a gente vê de informação que acaba fazendo com que perdure esses estereótipos, né? Que não... Pois é. E aí é o que falaram, que comentaram, né? É muito bacana você estar num lugar e aí você saber que absolutamente cada centímetro daquele lugar já passou muita coisa por aquilo ali, sabe? E aí ela falou do terminal do castelo, né? Exatamente isso. Quantas pessoas foram despejadas de lá para se construísse tudo aquilo em volta, sabe? Quantas pessoas moravam lá na atual Presidente Vargas, né? Que foram expulsas de lá para abrir uma avenida só de concreto, que não tem nada, passa carro ali o dia todo, pessoas, mas ninguém mora ali, sabe? Então é isso, de você estar no lugar, ou de você perceber também que você, de alguma forma, faz parte da história, sabe? Acho isso muito interessante. E acho que isso que tem que aproximar as pessoas é, da história, enfim, de estudar a história, né? Porque, enfim, é óbvio que tem alguns autores que escrevem as coisas para elas ficarem presas ali, né? E isso é uma pena, né? Mas, enfim, a história não deve ser assim. Deve ser democrática, né? Deve comunicar com as pessoas que, enfim, porque todo mundo faz parte daquilo ali, né? Nós somos agentes da história, né? Estamos passando por momentos aí que vão ser marcados na história, né? Exatamente. E é algo que a gente vive a todo instante. Hoje em dia, eu acho que as pessoas pensam mais nisso, né? Nesse momento que a gente tem vivido, né? As pessoas falam, caramba, né? Teve uma pandemia lá há quase 100 anos atrás e agora a gente está vivendo, né? Eu vivo um cenário histórico, né? E desculpa te interromper. Outra curiosidade. Na revista Ilustrada, eu peguei exatamente a época que a gripe espanhola entrou. E aí era isso, as descrições eram assim, era um cenário horroroso, de tanta gente que morria, eles não tinham onde colocar. E aí urubus passando assim pela rua, muitos corpos assim, sem ter onde enterrar mesmo. Foi um cenário bem caótico. E aí, exatamente isso. E estudar essa coisa passando por uma pandemia também é muito interessante, né? Então, a gente fica pensando nisso. O período que a gente está passando agora vai estar escrito também nos livros de história, com certeza, né? Sim. Ainda mais no Brasil, conturbado do jeito que tá, né? A gente vai ter longas Exatamente, muita páginas coisa para de explicar. história, né? É quase um bimestre inteiro só para explicar o Brasil de 2018 para cá, né? Sim. Alexa, adorei a nossa conversa. Já damos aqui 1 hora de live. As pessoas Caraca, nem senti. viu? E tava nervosa, hein? Falei que Verdade. quando vem aqui, ó, gente, relaxa. Eu lhe agradeço por ter topado participar do projeto. Adorei Eu que agradeço pelo essa convite, de conversa verdade. com você aqui. Aprender mais sobre o Rio de Janeiro, né? Mais sobre. Eu vejo que cada momento, cada live aqui, eu aprendo a cada instante, né? E eu fico, caramba, isso eu nunca tinha notado, isso eu não tinha percebido. Olha, e eu vou ficando maravilhado com as pesquisas que vão passando por aqui. Eu acho que as pessoas também. E ver, né, essa alegria que os pesquisadores também têm com a sua pesquisa, nos faz continuar, né? Assim, e investindo nessa área, gente, pesquise, né? O que você acha de interessante, seu tema. Às vezes não também no ambiente acadêmico, mas fora da academia também tem muitos meios, né, de Verdade. procurar recursos e para ir atrás tanto da história ou em outra área que você tem interesse, né? Isso é muito legal. E
já fica o convite, quando você passar no mestrado, que você vai passar já, trazer a continuidade, né, do seu projeto aqui, porque já Pode deixar. esperando ansiosamente essa conexão que você me deixou aqui encucado, né? Essa verdade dessas pessoas que foram despejadas do Cortiço, depois foram despejadas lá da comunidade do Castelo, aonde foram parar depois disso, e será que continuaram tentando afastar cada vez mais elas, né, desse É ambiente? uma novela. Verdadeiramente. E, e eu te agradeço, né? A dona Euridice aqui te parabenizando. E como ela disse aqui, né? O Rio de Janeiro continua lindo, né? Eu acho que o Rio de Janeiro é lindo em todas as épocas, né? Ele continua sendo um cenário encantador e que nos mostra todas as partes da nossa história, né? Em todos os momentos, né? Quando eu fui também a primeira vez no centro do Rio, eu fiquei, caramba, como é que tem esse prédio antigo no meio desse prédio moderno, É isso, essa é isso. ruazinha de paralelepípedo, desse negócio. Ali aconteceu tal evento e aquilo ali já é. Tu fica, caramba, como o antigo se confronta com o moderno e fica aquela conexão e tu fala, conta história, né? A gente para e parece que as pessoas ficam assim, caramba, o que esse maluco tá fazendo parado ali, É né? A gente fica exatamente isso. devaneando naquela tentativa de reconstruir historicamente na nossa mente aquelas cenas, né? E isso é muito legal, muito legal. Novamente, parabenizo pelo seu trabalho. Boa sorte, continue, vai dar tudo certo. Sucesso. Obrigado Obrigada. novamente pela participação aqui. Agradeço a todos que nos acompanharam, aqueles que vão ainda assistir, que vai estar salvo no nosso IGTV. Novamente, muito obrigado, tá? E uma boa noite para você. Até a próxima. Obrigada, igualmente. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau.